Renato Portaluppi renovou seu contrato com o Grêmio. E qual é o problema prático dessa história? Começando mais um conteúdo com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem vem apostando no Grêmio. O link está na descrição do vídeo. E hoje o Grêmio anunciou em suas redes sociais a renovação de contrato com o treinador Renato Portaluppi. E essa questão específica do Renato continuar ou sair do Grêmio já foi bem debatida aqui no canal, em outros lugares também, em outras redes sociais e por muita gente. Não é o foco desse vídeo. Eu sei que tem gente que adorou a notícia, tem gente que já é um pouco contra, era contra essa permanência, né? Não contra o Renato, a figura, o ídolo, mas talvez optasse por uma oxigenação, uma renovação dentro do clube. E eu sei de tudo isso, eu sei que o assunto é polêmico e divide os gremistas de certa forma, mas não é esse meu ponto no vídeo. Meu ponto é a seleção brasileira. E esse ponto que eu vou levantar aqui, que também é um pouco óbvio, na verdade, eu acho que ele preocupa a todos, independentemente. Nossa, agora eu tô vendo aqui no vídeo, né, o solzinho pegou bonito aqui nesse rostinho e não rolou um protetor solar. Mas sigamos. Eu acho que é um assunto que preocupa a todos, né, independentemente de preferir que o Renato ficasse ou não, que é essa sombra chamada seleção brasileira, que tá uma bagunça, né? A CBF sempre teve o seu quê de patética, assim, né? De caótica, de problemática. A própria FIFA, né? Se a gente for mais além aqui, mas focando na CBF, nada que surpreenda muito, mas esse ano eles estão se superando, né? Tomaram um balão do Ancelotti, que botaram ali o Diniz de técnico interino, com o discurso de que o Ancelotti, né, seria o ficha 1, e ele renovou com o Real Madrid. Então o mercado ficou em polvorosa. Opa, é agora, né? Vão efetivar o Diniz ou ele de fato era só um tampão? E ao que tudo indica, ele era só um tampão. As notícias que eu vi hoje dão conta de que a CBF tem uma eleição dia 8 de janeiro ou algo do tipo, né, que o Sveiter, saudoso Sveiter, saudades que eu tava de ouvir esse nome, o Sveiter, aquele do rolo, né, com o Inter, acredito que seja ele, né, de 2005 lá, estaria concorrendo contra me esqueci o nome, Antônio talvez, não é Antônio, o cara que é presidente da Federação Paulista de Futebol, um cara que também tem muita influência junto à CBF, ali, junto aos clubes e tal, e que esses dois caras estariam concorrendo aí à presidência da CBF, com possibilidades de quem ganhar optar, escolher por Renato Portaluppi, que é um sonho do Renato. O Renato sempre faz contratos com o Grêmio sem multas, sem burocracia, sem, né, um contrato bem camarada, digamos assim, né, de parceiros, assim, né, mutuamente benéfico às duas partes em caso de rescisão e tal, mas tem ali sempre também o pedido expresso dele de que, olha, se a seleção me chamar, porque daí, além de a seleção ser um ápice, né, de um treinador, tem o fator Rio de Janeiro também, que eu acho que o Renato, né, seria o sonho dele, trabalhar muito menos do que num clube. A pressão não é que seja menor, mas ela é diferente, é mais concentrada em alguns momentos e não o ano inteiro, quarta e domingo. Então é compreensível que seja um sonho do Renato por mil motivos, e o Grêmio liberaria sem nenhum melindre, nenhum drama, e isso estaria até acordado já entre direção e Grêmio, assim como eles combinam que não tem multa rescisória para nenhuma das partes e tal, tem esse asterisco do Renato na seleção. E agora essa possibilidade é bem viva, digamos assim, né? O que eu ouvi, na verdade eu ouvi isso mais cedo, daí eu dei umas voltas aqui, fiz umas funções aqui na praia e acabei gravando o vídeo só agora, então não tá tão fresquinho na memória, mas o que eu andei vendo é que o Sveiter, esse é o favorito.
e a vitória dele daria mais, em tese, teria mais chance de rolar o nome do Renato como treinador da seleção. Não é certo que o Sveiter ganhando vai ser o Renato, assim como também não é certo que se o outro ganhar, ele não pode escolher o Renato também. Mas tem mais indícios de que o outro escolheria outros nomes e que o Sveiter poderia optar pelo Renato. E o Sveiter, dizem, é favorito. Então, minha gente, luz amarela acesa, né? Enquanto a gente poderia estar aqui comemorando ou lamentando, depende do ponto de vista da pessoa. E eu sou um grande mureta nesse assunto, já dei minha opinião aqui 1000 vezes, eu até estaria bem disposto a trocar de treinador esse ano, né? Dar uma renovada, uma oxigenada. Eu embarquei nessa, finalmente, né? Mas eu também vejo no Renato um grande treinador, um nome que vai nos dar muita coisa positiva. Se ele tiver focado, com sangue no olho, mais preocupado com a Libertadores do que com o salário, ou com a folga no Rio de Janeiro, ou com, né, se ele tiver menos de saco cheio e mais empolgado, eu vejo no Renato um grande nome para treinar o Grêmio. Então eu não acho que é o fim do mundo ele ficar, não é o fim do mundo ele sair, não é a maior maravilha do universo ele ficar, não é a maior maravilha do universo ele sair. Então eu já dei minha opinião bem complexa em vários vídeos aí. Não, neste aqui eu tô dando só essa pincelada, mas eu acho que o tema é complexo, né? Só que, como eu estava dizendo, independentemente de o que vocês aí acham sobre a permanência dele, se gostaram ou não gostaram, acho que a possibilidade de ele sair no início de janeiro, no meio de janeiro, vá lá, ela é ruim, independentemente do que a gente pense sobre o Renato treinador. Mesmo quem tá louco para ver o Renato longe do Grêmio, tá louco por uma renovação, uma oxigenação, e quer o Vojvoda, e quer o Caixinha, e quer não sei quem, mesmo essa galera tem que ficar ciente de que se o Renato sai para a seleção a essa altura, gente, quebra as pernas do Grêmio. O Grêmio tá montando um time muito com o dedo dele, eu acho que, na minha opinião, até um pouco mais do que deveria, né? Eu acho que tem que ter dedo de quem entende, de quem tem mapeamento de mercado, de quem... E eu acho que a direção faz isso de certa forma, né? Talvez esse Funes Mori aí que estão tentando nem tenha passado pelo Renato, no máximo um ok, né? Que é natural, mas assim, também tem Soteldo, que a gente sabe que é sonho antigo do Renato, tem, sabe? A gente sabe que o dedo do Renato tá firme nessa montagem de elenco e nesse planejamento do Grêmio pro ano que vem. E mais do que isso, se ele sai dia 15 de janeiro, já é meio tarde, cara. Já é meio tarde. Então, mesmo quem defenda a saída do Renato, cara, isso não é uma boa notícia, porque a partir do momento que a direção optou por ficar com o Renato, aí eu mesmo era um cara que já estava simpatizando com a ideia de trocar de treinador. A partir do momento que acaba a temporada e começa dezembro, e a direção já fala, Renato, te queremos. O Renato fala, direção, também quero ficar. Beleza, depois a gente acerta salário e premiação, não sei o que, tá, beleza. Ali, cara, tu perde o mês inteiro de dezembro já, tranquilo, porque tu já tem treinador. Tá tudo alinhado. Aí começa janeiro, e o treinador ali já dando palpite e ajudando a contratar e dando ok, dando opinião e não sei o que. Cara, aí em 15 de janeiro sai o Renato, vamos supor. Não é o fim do mundo, tá? Não tô pintando esse cenário aqui, mas é bem ruim. É uma rasteira que a direção do Grêmio tomaria no início de temporada. Porque uma coisa é assim, ó, o Renato faz o último jogo do Grêmio, que dia foi aquilo? Contra o Fluminense no Maracanã. Acho que foi comecinho de dezembro, talvez, né? Faz quase um mês já. E a partir do dia seguinte, cara, ou até antes, numa dessas, se o Renato já tivesse sinalizado que não queria ficar, ou se a direção já tivesse definido que não queria ficar, no dia seguinte, cara, 3 de dezembro, sei lá, já liga pro Vojvoda. E aí, como é que tá aí, professor? Tudo certo? Aqui é do Grêmio. Ou pro Caixinha, ou pra, não sei quem o Grêmio optaria, mas já começa
a mapear melhor. Aliás, mapear poderia ser até antes, mas já começa até a contatar gente e mexer pauzinho e falar de salário, e falar de projeto e não sei o que. A partir do momento que a direção está tranquila em relação ao treinador, esse é um ponto cego, esse é um ponto morto de ação. E óbvio que tem que ser, porque tá definido, tá tudo, né? Já tá aqui, ó, conversado com o Renato. Agora, se ele sai, a gente perde, sei lá, 1 mês e meio, talvez mais até, de alinhamento com o possível novo treinador. Sem falar que esse novo treinador não estaria aqui na reapresentação do time, nos primeiros contatos com o grupo, sabe? Já chegaria, sei lá, 1 mês depois, na melhor das hipóteses, uns 15, 20 dias depois da reapresentação. Então eu vejo com preocupação essa seleção brasileira pintando aí como um asterisco na renovação do Renato com o Grêmio, porque a gente perde tempo. E tempo é precioso. Depois a gente fica lá em setembro reclamando de não sei o que a temporada começou, mas que o treinador só chegou em fevereiro, em março e não sei quando, sabe? Aí, cara, pode custar caro. Repito, não é o fim do mundo. Se o Renato acabar indo para a seleção, vai ser um pouco preocupante, porque a gente perde um bom treinador. A gente perde um bom treinador e teria que achar um outro ótimo ou muito bom treinador para substituir, o que já não é fácil. E mesmo se achar, é uma corrida contra o tempo. Então isso me preocupa e eu acredito, cara, sinceramente, que a direção do Grêmio, neste momento, deveria, se é que já não está, deveria estar contatando as duas chapas, não sei se o nome é esse, se é chapa, mas os dois candidatos da CBF ali, para sondar, olha, desculpa, a gente não é jornalista, a gente não quer nenhum furo em primeira mão, mas tem alguma chance de a gente perder o Renato? Porque, cara, se um dos dois ou ambos sinalizarem, cara, tá aqui na nossa, não precisa cravar nada, mas não, se um deles disser assim, ó, cara, tá aqui na nossa mesa, se a gente ganhar, é um dos nomes da nossa mesa aqui, cara, se isso tiver acontecendo, cara, eu não sei o que o Grêmio tem que fazer, porque é meio antiético ou até meio estranho tu contatar um treinador sem saber se tu vai perder o teu, mas pela parte do próprio Renato, eu acho que não teria problema. Falar assim, ô Renato, olha só, chega aqui. Cara, a gente falou lá com os caras da CBF, tem um deles que se ganhar, tá te cogitando. Então assim, ó, com todo respeito, me permita entrar em contato com o Vojvoda. Eu tô usando o Vojvoda aqui como exemplo, né? Mas é só um exemplo, não tem nenhuma informação de que seria o ficha 1 da direção. Mas, cara, numa dessa não tem que esperar até 8 de janeiro. Aliás, 8 de janeiro é a eleição, né, da CBF. Talvez os caras anunciassem o novo técnico dia 10, dia 15, sabe-se lá quando. Né? Poderia ser pior ainda. Pode ser pior ainda. Então, cara, eu não sei se eu esperaria. Eu acho que eu já tentaria, de alguma forma... eu não sei o que faz no Grêmio esse Luiz Wagner Vivian aí, que é o executivo do Grêmio e tal. Não sei se ele... Eu não vejo grandes trabalhos dele, assim, pode ser uma miopia minha, uma ignorância minha, literalmente uma ignorância, mas eu sei que ele era da CBF, né? Talvez ele tenha um contato ali para especular isso, para chegar nesses candidatos, porque, cara, é importante, cara. É importante, é talvez coisa de 1 mês e meio que o Grêmio perde, e essa arrancada pode ser fundamental para o ponto de chegada lá no final do ano que vem. Então me preocupa sim, muito mais do que pela perda do Renato, que eu acho que já é uma perda significativa, mas principalmente pela questão do timing que o Grêmio pode perder e se ver tomando uma rasteira ali no meio de janeiro do ano que vem. Vamos acompanhar, é tudo ainda muito incipiente, ainda é muito talvez, pode ser que, mas sim, pode ser que. Então, fiquemos atentos. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.